Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o 13º dia de oração pelo Congresso e eu quero deixar aqui uma palavra para você que está junto comigo nesse propósito de oração. Essa palavra se encontra em Abacuque, no capítulo 3, o versículo 2, que vai dizer assim: Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E o Senhor veio falando comigo sobre uma oração por despertamento missionário, né? Eu fiquei pensando nesses dias, aquilo que Deus está fazendo na minha vida e o quanto que eu demorei para viver tudo que eu estou vivendo hoje em relação ao meu chamado. E eu sei que tem muitas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor e muitas pessoas também que têm um chamado para ir especificamente a outras nações, outros povos, e às vezes, muitas vezes, nós acabamos resistindo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ao nosso chamado, ao nosso propósito. Eu fiz muito isso durante muitos anos, e eu me lembro que a primeira vez que o Senhor falou essa palavra comigo, sobre Abacuque, essa palavra em Abacuque, eu era líder de jovens e o Senhor vinha falando muito comigo sobre um avivamento na juventude, um avivamento que Ele queria começar em mim, né, através de mim, da minha geração, e através daquilo que o Senhor estava colocando nas minhas mãos naquele tempo. E hoje, né, eu trago essa palavra não só para mim, pensando, né, naquilo que Deus falou para mim naquele tempo, mas pensando também que naquele tempo o Senhor estava falando para outras, Ana Carolina, para outras pessoas, para outros jovens. E pensando o que nós fizemos com essa palavra, né? O que nós fizemos com aquilo que o Senhor nos entregou, com o nosso chamado. Eu demorei muito para dar passos em direção ao chamado do Senhor e ainda hoje eu sou muito resistente àquilo que Deus quer fazer, mas eu também sou muito obediente, continuo caminhando, né? E hoje eu quero orar nesse propósito, né, pelas vidas que também têm um chamado missionário, pelos jovens, adolescentes, crianças, adultos, anciãos, todos aqueles que têm um propósito específico, têm uma direção do Senhor, e de modo geral pela Igreja do Senhor, para que haja um despertar missionário no nosso meio, e que não seja apenas, né, por meio de congressos, de conferências, mas que seja um despertar diário nas nossas igrejas, né, que nós possamos realmente nos colocar diante do Senhor e obedecer, né, e sermos direcionados e conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor para a realização da sua obra missionária no mundo. Então eu quero orar hoje por você que está aqui comigo, que talvez tenha também um chamado específico para um povo específico, para uma nação, para uma cidade, e o Senhor nos espera, né? O Senhor nos chama, e Ele fala, né, ide por todo mundo, e que nós possamos ir caminhando e sendo direcionados pelo Espírito Santo,
Então eu quero orar hoje por isso, né, para que esse despertar ele comece hoje, não apenas a partir desse congresso ou de um congresso missionário, uma conferência missionária, mas que esse congresso comece hoje a partir de mim e a partir de você. Que esse despertar comece hoje a partir de mim e a partir de você. Amém? Pai, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor vá de encontro, Pai, a cada vida que tem um chamado, a cada vida que recebeu um comissionamento do Senhor para ir, a cada vida que tem resistido. E nós sabemos que não é por força, não é por violência, mas é o Teu Espírito Santo que convence. E que nós sejamos convencidos por Ele, Pai. Eu oro e peço ao Senhor hoje pelo despertar, Senhor, do Teu chamado em nossas vidas, em nossos corações, Senhor, para que nós possamos, Deus, dar passos em direção ao lugar onde o Senhor está nos chamando para ir. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, que o Espírito Santo do Senhor nos oriente, nos direcione. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por esse congresso, pelo Congresso Brasileiro de Missões. Mas eu oro, Deus, hoje, por cada igreja, Senhor, não só no Brasil, mas no mundo. Eu oro, Pai, por cada servo Teu que ouviu a Tua voz, Senhor, em algum momento, em alguma caminhada da vida, Senhor, que recebeu um chamado, Deus, um comissionamento para ir a um povo, a uma nação, Deus, específica, que o Senhor esteja nos despertando, que o Senhor coloque, Pai, em nosso coração um desejo, Senhor, ardente de cumprir o Teu propósito, o Teu bom propósito, Senhor. Eu oro, Pai, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, Senhor, por aqueles, ó Deus, que talvez acham que não tem mais como servir ao Senhor, mas a Tua palavra diz, Pai, que na velhice ainda darão frutos. E o Senhor sabe como usar, Deus, cada um de nós. E eu oro em nome de Jesus. Oro por cada vida, Senhor, que o Senhor está chamando nesse momento. E peço que o Senhor nos dê graça, mais graça, Senhor, para cumprir o Teu chamado. Essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que tem caminhado comigo em oração e que o Senhor esteja nos abençoando e nos dando as respostas que nós precisamos, nos conduzindo de acordo com o bom propósito dEle. Essa é a minha oração hoje, por mim e por você. Obrigada e tchau, tchau.